tarde. Hoje temos live do Projeto Constelar com meu parceiro Bruno Borges Queiroz. Vamos falar sobre o primeiro pilar do olhar sistêmico, trazer um pouquinho da teoria, da filosofia sistêmica para vocês. Essa filosofia tão linda que transformou o nosso caminho. Então eu vou esperar um pouquinho o Bruno chegar aí. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui, ele já solicitou. Opa, peraí, não consegui. Não tô conseguindo. Aqui, vamos aguardar, ele tá chegando. Aê! Olá, bom dia! Tudo bom? Bom Tudo dia! bom? Boa tarde, né? Tecnicamente, passamos um minuto. Sim, Muito muito bom estar bom. aqui, né? Quero contar aí para quem nos escuta que a gente sentiu de trazer um pouquinho dessa filosofia sistêmica de uma forma mais estruturada, porque acaba se perdendo nas lives, né? A gente fala sobre muitos temas aplicados ao cotidiano, à nossa vida, mas a gente sente que é importante trazer de uma forma um pouquinho mais estruturada. A gente tem recebido mensagens e perguntas e pessoas querendo saber, né, Bruno? Sim. Um convite para olharmos, né? Fala-se tanto, ordens da ajuda, quais são as ordens, o que é isso, né? E depois, é só teoria ou isso tem como colocar na prática, né? Como contextualizar, como viver e aplicar isso no dia a dia? É possível, né? É difícil, é fácil? Então esse é o É. convite. E nesse primeiro passo, primeiro momento, a gente não vai falar das ordens da ajuda que o Bruno falou, aqui a gente vai falar das ordens do amor. A da ajuda Isso, a gente ordens do pode amor. fazer num segundo passo, né? Sim. Então, para começar, eu não sei, né, se tem pessoas aqui que nunca ouviram falar de constelação familiar, que nunca ouviram falar sobre olhar sistêmico, então eu acho importante dar esse início, né, básico mesmo. Então, eu quero dizer que esse trabalho, ele se sustenta, né, um estudo de Bert Hellinger, o fundador. Ele passou por vários campos da psicologia, filosofia, teologia. Ele sempre foi muito estudioso e ao longo da vida dele, ele foi aprendendo, percebendo que ele não estava conseguindo ajudar muitas questões que surgiam dos seus pacientes, porque ele percebia que existiam dinâmicas que atuavam neles e que não se justificavam na vida desde o nascimento até o dia atual, né? Que muita coisa que eles traziam vinha do sistema familiar. Sim. E como acessar tudo isso, né? Era uma pergunta que eu acredito que o Bert lá atrás se fez. Ele estudou terapia primal, ele estudou psicodrama, ele conheceu o trabalho das constelações lá atrás de uma outra forma, né? Outro tipo de Sim, constelação. Virginia Satir, Sim, tantos Virginia outros. Satir, tantos outros. Mas ele encontrou, né? Ele observou a existência de um campo morfogenético, né? Com o estudo do Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, que nós carregamos, nós temos esse campo de memória familiar que tem ali informações. E o Bert começou a se dedicar para acessar tudo isso. E ele foi percebendo no trabalho em grupo, no trabalho de campo terapêutico, que quando as pessoas se colocavam centradas, vazias de si, né, concentradas, à disposição, elas podiam sim acessar essas informações, não através da mente, através do coração. Então, ele começou aí a desenvolver esse trabalho. Então, o trabalho da constelação é uma vivência, né? É um trabalho que começou em grupo, como uma vivência, um trabalho prático, um trabalho fenomenológico, nós chamamos assim, onde ele ia
percebendo as dinâmicas que iam surgindo ali do campo, que traziam informações de antepassados, de dores, traumas, dificuldades, lutas, todos os tipos de questões, assassinatos, violência, aborto, abuso, tudo isso. Quando começava a dinâmica, quando todos estavam ali a serviço e eram escolhidos como representantes, eles acessavam isso de uma forma e manifestavam. E assim começou, então, o trabalho que hoje nós conhecemos como constelação familiar, que na época, lá ainda hoje, né, é chamado de família Stelling, né, Bruno? Que a Isso. tradução ficou um pouco diferente. Sim, tem a ver com o nosso lugar, né? Com o nosso lugar no nosso Sim, sistema familiar, em sim. resumo. Quando veio para, acho que para a América Latina, né, fez Sim, essa tradução de constelação familiar. E assim começamos então a conhecer essa forma de acessar essas dinâmicas, né? Que ele nos mostrou que nós honramos esses antepassados, nós honramos por amor. O Bert diz que tudo se trata de amor. Por amor, mas de uma forma cega, repetindo padrões, repetindo comportamentos, sentindo esses mesmos sentimentos que a gente fala que são sentimentos adotados, né, Bruno? Então, o Bruno vai começar explicando, porque tudo isso vem, né? As pessoas falam, bom, mas por que que acontece? Por que que eu repito esse padrão? O que que acontece, né, que foi feito de uhum, errado, entre aspas? Na verdade, o Bert observou que existem três leis, três que ele chamou de ordens do amor, que são leis antigas, arcaicas, simples, muito simples, que muitas pessoas podem não acreditar, mas que mesmo assim atuam na nossa vida, mesmo que a gente não entenda, não queira acreditar, nem conheça. Mas ele percebeu isso em todos aqueles que, né, que vinham para o seu trabalho, que era algo em comum. Então, essas três ordens do amor, quando são desrespeitadas, e muitas vezes são, ao longo das décadas e gerações, isso gera o que a gente conhece como enredamento. Tem pessoas que chamam uhum, de emaranhamento, tem vários nomes. Mas essa marca, essa cicatriz que fica no campo, que quando alguém nasce, é aspirado para viver honrando tudo isso que foi feito lá atrás, porque foi desrespeitado uma lei. Então, o Bruno vai começar uhum. a introduzir para vocês a primeira grande lei, né, Bruno? Sim, mas antes de começar a falar da primeira grande lei, vamos pensar em leis naturais, né? Qual lei natural conhecemos, né? Alguém poderia, né? Aqui, se alguém quiser escrever, pode até comentar no chat, mas eu já vou trazer. A gravidade. A gravidade é uma lei. É uma lei natural que atua sobre todos nós, independente de termos ou não consciência, de sermos ou não bons ou maus. Então, uma criança pura e inocente, se ela for até uma janela e se debruçar, a natureza não vai poupá-la dos efeitos da queda, porque é uma lei natural. E Bert observou que nas relações, nos relacionamentos, existem três leis. E hoje falaremos da primeira lei, da primeira ordem do amor, que é o pertencimento. O que é o pertencimento? É o direito de pertencer, é o direito de fazer parte. Então, como a Gi trouxe, no nosso sistema familiar, nós pertencemos à nossa família. Então, na minha família eu tenho os meus pais, meus irmãos, nascidos e não nascidos, tenho os meus avós, tenho os meus tios, os primos, enfim. Todos nós pertencemos a esse clã, a esse sistema familiar. Ninguém pode ser excluído, desrespeitado, rejeitado. Mesmo que alguém talvez tenha cometido alguma infração, algo que talvez dentro da minha consciência familiar ou dentro da minha crença não seja aceitável. De repente eu tenho um irmão que cometeu um assassinato, uma irmã que se suicidou, um pai que trafica drogas, roubou e lesou pessoas. Então, nada disso tira o direito ao pertencimento. Lógico, isso tem efeito sobre todo um sistema, isso tem um efeito sobre as dinâmicas de relacionamento. E o que acontece se eu falo, bem, esse meu irmão aqui não serve mais para minha família? Ou eu, como pai, digo, não, meu filho, de repente eu tenho um filho que
que é trans e eu não aceito dentro da minha crença, da minha construção, eu não aceito que meu filho possa ser trans ou minha filha. Então, ou ele atende aquilo que eu exijo, as minhas expectativas, ou ele está fora, ele está excluído, deserdado. E o que acontece quando alguém é afastado do sistema familiar, quando alguém é esquecido, quando alguém é rejeitado, quando alguém é desprezado por algo que tenha feito, por um pensamento, por um, entre aspas, estilo de vida, se é que existe estilo de vida, né, dentro da construção que nós temos. Isso gera um impacto no sistema. Então, como a Gi trouxe e que o Bert observou, é que pessoas que foram sendo excluídas ao longo do tempo no nosso sistema familiar permanecem, aquela dinâmica da exclusão, ela permanece atuando sobre o sistema. Por quê? Porque está em desequilíbrio. O equilíbrio vem quando todos podem pertencer e fazer parte. Então, talvez um avô, um bisavô, que participou talvez da guerra e matou muitas pessoas ou foi assassinado, uma bisavó que precisou se prostituir, um tataravô que precisou laçar uma mulher e abusar dela, e dela surgiu a minha família, por exemplo. Então, a minha família, eu tenho uma parte que é fruto de abuso, de muita dor, de muita violência. Essas Sim. pessoas, né, de alguma forma, se forem deixadas de lado, essas dinâmicas seguem atuando no sistema, né, Gi? E Sim, e assim, Bruno, eu acho importante pontuar que dependendo de quantas gerações para trás você vai, você encontra de sim, tudo. Porque a isso. forma de viver era outra, o que era considerado aceitável não é mais hoje. Então, Uhum. aquilo que foi feito em nome da honra, do amor, o que quer que seja, e que causou algum tipo de exclusão, que causou algum tipo de julgamento, Isso. ainda atua. A gente vê no campo, quando você abre uma constelação, a pessoa está honrando, ela está repetindo o padrão, repetindo o sentimento, repetindo tudo isso. E como o Bruno falou, todos da nossa família fazem parte. O Bert dizia que nós não somos uma alma individual. Ele dizia que nós somos uma alma coletiva junto com esse sistema, com todos esses que, de alguma forma, permitiram que a gente estivesse aqui, querendo ou não, gostando ou Sim. não, né? Num plano geral, ele dizia que nós viemos para a família certa, nós temos o pai certo e nós viemos para uma missão. Na verdade, não para uma, para três missões: Uhum. a missão pessoal, a Uau. missão familiar e a missão espiritual. E que essa família, especificamente, com esses pais, com essas histórias, com esses enredamentos, tem uma grande importância e um grande papel nessa missão, porque é através de tudo isso que a gente vai evoluir e aprender, né, Bruno? Então, eu Sim. só queria trazer pontuar isso, porque muitas vezes você, né, você trouxe aqui exemplos fortes, exemplos que às vezes parece que está tão distante da gente, né? A Uhum. gente fala assim, nossa, não, mas eu não tenho casos assim tão graves na minha família. Talvez não tenha em duas, três gerações, mas pode ser que você tenha há seis para trás e que isso atue em você. Sim. Sim, a gente vê isso toda hora, né, Bruno? E esse é o convite para nos percebermos. Então, dentro do pertencimento, nós podemos observar padrões, repetições. Sim, eu trouxe exemplos talvez um pouco mais drásticos, mas a gente pode pensar de repente numa família em que há muitas gerações eles seguem a mesma profissão. Então, de repente, é o bisavô, o avô, o pai médicos e eu, de repente, não me vejo seguindo a medicina. E aí, meu pai pode olhar e falar, não, mas todos nós somos médicos. E você, para honrar o nome da família, nós somos uma família de médicos. E de repente eu falo, não, eu quero fazer engenharia, ou eu quero fazer uma outra profissão, ter um outro ofício. E essa família pode não aceitar. Isso é um exemplo. Outro exemplo é, e aqui eu convido vocês a observarem, aqui a gente não entra em julgamentos, nem críticas de certos e errados, mas olhando para fatos. Olhe para sua família e observe, talvez, pessoas que tenham comportamentos semelhantes,
seja você, um parente, um filho, que tem um comportamento ou uma atitude, uma forma de viver semelhante a alguém do passado e que talvez essa pessoa não era muito bem vista ou era criticada pela, talvez por uma opinião mais forte, por uma personalidade mais marcante, por atitudes talvez tidas como não corretas. Todos nós Sim. temos na nossa família. E Em- isso faz parte da humanidade, né? Exato. E como você colocou, né? Eu acho importante dizer o que é a exclusão. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas não foi excluído. Só É. que quando eu, por exemplo, olho para aquela avó que é índia, né? Vamos dar um exemplo. E eu me sinto superior, mais culto, mais educado, mais inteligente, mais tudo. De alguma forma eu diminuo ela. Eu diminuo a força e o papel dela na minha vida. Então, sim, eu estou excluindo. Então, existem inúmeras formas de exclusão. O esquecimento, como o Bruno falou, muitas vezes temos suicidas na nossa família, não se toca no assunto, não se fala o nome como se não tivesse existido essa pessoa. Isso traz mais enredamento e é muito comum você ver, depois de uma ou duas gerações, outro que também se torna suicida honrando esse, né? Alcoólatras. Então, eu excluo, eu tenho vergonha, eu não quero falar desse tio, desse avô, ou eu olho para esse alcoólatra e vejo e penso assim, ele é um fraco, ele é um preguiçoso, e o que acontece? Eu vou me casar, eu encontro o quê? Um alcoólatra ou uma alcoólatra. E o meu filho desenvolve o quê? O alcoolismo. Claro, gente, existem as questões genéticas, existem milhões de questões. Mas o que o Bert nos diz é, esse sistema ao qual nós fazemos parte, e aqui estamos falando da família, mas existem Isso. vários outros sistemas, né? Nós estamos Uhum. em vários, mas na família, né? Vamos colocar assim. Então ele diz que o sistema ele tem como um mecanismo próprio se renovar, se curar, né? Ele cada vez mais evoluir. Então, em função disso, né? Ele traz de volta aquilo que foi excluído, para que agora eu tenha a oportunidade de olhar diferente e incluir. E se eu não consigo fazer isso, volta novamente. E assim vai. Então, existem questões que já aconteceram, são aquelas que você fala, nossa, mas como é possível? Tem 5 gerações que repetem a mesma questão, o mesmo padrão. As pessoas tentam fazer diferente, querem, mas não conseguem, né, Bruno? Sim, e o convite é nós percebermos. Será que eu tenho vergonha de algum familiar? Será que tem alguém que me traz uma certa aversão, rejeição? Talvez aquela pessoa que eu não aceito, que eu julgo, que eu critico. Será que existe alguém que eu tenho esse tipo de pensamento? Porque mesmo que eu não verbalize, mesmo que eu não fale, é o meu olhar. E o meu olhar influencia, como a gente trouxe a questão do alcoolismo. Eu tenho alcoólatras na família. E o alcoolismo é quais são os adjetivos que nós colocamos na frente das pessoas, ou quais são as placas. Então, quando uma pessoa chega num lugar, muitas vezes ela é identificada pelo que ela fez ou pelo que ela tem, seja a pessoa com uma deficiência física, seja a pessoa que talvez tenha alguma comorbidade, é o alcoólatra, é o assassino, é o abusador. Então, quando nós já trazemos esse olhar, ali já existe uma marca, já existe uma estampa e que tira da pessoa a humanidade. Isso dentro do sistema familiar pode ser velado e é muito comum as pessoas ninguém fala e finge que está tudo bem. Se ninguém tocar no assunto, a gente leva adiante, mas isso não está sendo visto de fato. Uhum. E o convite da vida para uma repetição é mostrar a necessidade desse olhar. Lógico, eu não preciso morrer de admiração por uma situação, por algo que aconteceu, mas eu respeito o destino, eu respeito aquilo que aconteceu. Eu tenho na minha família uma prima que se suicidou ano passado. E eu falo abertamente, com muito respeito à trajetória e ao destino dela. Por quê? Porque o que é comum é não falar. Eu tenho um tio que morreu de AIDS. Eu tenho familiares que morreram de infarto, Alzheimer, Parkinson, enfim.
são doenças que não são, isso não é menos, isso não tira, né? Não é motivo de vergonha. Familiares que talvez tenham alguma deficiência, isso faz parte, porque são humanos, assim como nós. E quando olhamos com respeito e damos um lugar, talvez aquele familiar que tem uma dificuldade maior, que precise até hoje, com 90 anos de idade, de apoio, de suporte, de sustento emocional, financeiro. Que Sim. tem talvez uma atitude mais infantil, mais dependente. Essa pessoa ela não é mais fraca, ela não é menos. Quando o meu olhar é de respeito para esse destino e para isso que a pessoa pode vivenciar, eu, ela ganha força através do meu olhar. Não quer dizer que vai mudar a dinâmica dela, mas talvez essa dinâmica não precise se repetir. Por quê? Porque foi dado um lugar. E dar um lugar, Sim. esse direito ao pertencimento é, sim, E assim todos você fazem está parte. incluindo, né? Quando você olha assim. E eu queria retomar aqui o que o Bruno falou no começo. A gente vai responder perguntas daqui a pouquinho. A gente só quer trazer logo a teoria, né? Para vocês compreenderem um pouquinho. Então, o Bruno disse, e eu quero reforçar. Então, para efeitos de enredamento, que é uma pergunta comum, quem faz parte da minha família, Sim. né? Geralmente é uma linha ascendente. Então, os meus pais, claro, os meus irmãos também, né? Que são muito próximos. Meus Isso. pais, os meus irmãos, padrastos, madrastas, os meus tios, os meus avós, os primeiro, segundo, terceiro marido do meu avô, da minha avó, meus bisavós. Então, geralmente, né, gente, não existe Isso. nada na vida que não tenha suas exceções e que seja totalmente fechadinho. Então, isso geralmente é assim. Mas, suponhamos que nós temos uma briga feia ou excluímos de forma muito dura um primo, né, que já é um pouco mais, né, na lateral, assim, ou o tio, meu tio avô, né, fez algo muito grave, toda a família excluiu. Então, sim, aí são casos que geralmente não são comuns da gente estar honrando, mas a gente pode sim honrar. Então, assim, geralmente funciona dessa forma. É muito importante perceber que eu coloquei todos os casamentos, porque isso é um motivo de enredamento constante, de exclusão, porque no modelo atual de sociedade, onde nós temos vários casamentos, a pessoa divorciou, casou novamente. Quando eu olho para aquela pessoa e digo, não faz parte da minha vida, não faz parte da minha história, não quero saber, nunca mais quero ver na minha frente, eu não reconheço o lugar dessa pessoa, eu estou sim excluindo. Quem vai sofrer esse tipo de enredamento? Geralmente, as novas gerações, o meu filho, o meu neto, o meu bisneto, e as amantes, os amantes também que tiveram filhos, que criaram vínculos, precisam ser olhados com respeito. E o que que a gente quer dizer com incluir? Quer dizer agora que, né, assim, no mundo ideal, eu vou concordar com o que fez, o que não fez. Não, está acima, a consciência sistêmica, esse trabalho, ele está acima dessa consciência do certo e errado, do bom e do mal. Para isso a gente tem a justiça, que trata dos casos, que julga, que pune, que condena. Então, é uma coisa além, é respeitar e entender que algo atua naquela pessoa, por alguma razão ela tem essa limitação, essa dificuldade, o que quer que seja, e eu olho com respeito. E assim, outra coisa que eu quero também pontuar é o que que acontece, então, se eu falar, bom, não quero saber, como que eu sei, né, que uma exclusão atua no meu sistema? Eu sinto geralmente que eu não pertenço, que eu não mereço. Eu tendo um grupo de amigos e eu não Não, me sinto não gera amada, conexão, não né? gera Vínculo. conexão, eu me sinto solitária naquele grupo, É. entendeu? E assim, aí eu olho para minha vida e falo, mas por que eu me sinto assim? Não tem uma justificativa. Eu tive uma história, uma infância tranquila, eu tenho pais amorosos, eu tenho tudo isso. E eu me sinto assim, eu nem às vezes tem pessoas que não acreditam no amor dos pais, né? Isso é muito comum, Sim. por exemplo, quando o primeiro casamento está excluído, o segundo, né? Tudo isso. Isso impacta, né? Tem, tem uma coisa interessante, de só voltar rapidinho, Claro, que você trouxe, né? O certo e o errado, e o bom e o ruim, o bom e o mal. Isso depende da perspectiva.
né? Para algumas famílias é certo uma determinada ação ou atitude, para outras não. Então, Exato. a gente traz, por exemplo, uma família, é um exemplo clássico, mas de assaltantes. Então, o que que é o certo para eles? O certo é o roubo. E o que que eles celebram? Né? O produto do roubo. Então, quando alguém chega com uma bolsa, um celular, algo que foi furtado, a família celebra. Então, é para a gente pensar em olhar por perspectiva. Então, o certo para mim, puxa, eu sou a pessoa que foi lesada, né? Fui roubado. Então, eu estou com muita raiva e isso traz alguns sentimentos. Do outro lado, a pessoa está celebrando, né? Então, é para a gente se permitir olhar além dessas construções que temos de certo e errado. Lógico, Sim. isso não minimiza e não anula os efeitos e as consequências dessas ações. Não é dizer, ah, tá tudo certo, então fui roubado, ok, isso faz parte da vida. Não, isso tem efeitos e consequências e é legítimo ter reações e sentimentos e emoções. Não é isso Ô, que a gente está Bruno, e falando. você me traz agora uma coisa importantíssima que acho que a gente não falou da comunidade de destino. Então, se você quiser explicar justamente isso, né, de tirar proveito Sim, e tal. sim. O que que é a comunidade de destino? Então a gente pode pensar, vamos ampliar o olhar. De repente a pessoa está lá no meio da multidão e ela é assaltada. Puxa, mas por que eu? Né? A pergunta que podemos fazer é por que não eu? O que que isso tem a ver? Seria sorte ou azar? Não, eu acho que a gente pode olhar para além de sorte e azar. Sorte e azar é ficar mais restrito a um conceito, a uma construção. O que fez com que uma determinada pessoa chegasse até mim e subtraísse algo meu? E o que eu estava sentindo de alguma forma que também chamou a atenção ou despertou a atenção nessa pessoa? Isso eu estou falando de um assalto, mas pode ser de um acidente, de um assassinato, de um abuso, de uma Sim. série de encontros que não estão relacionados à minha família de origem diretamente, né, a um pai, uma mãe, né, entre aspas, a um desconhecido, mas que ali algo se cumpre, Sim. algo que E não temos Bruno, consciência. acho que é legal trazer o exemplo assim, né? Tudo aquilo que lá atrás, né, a gente prejudicou, alguém da nossa família, né, assassinou, por exemplo, um Sim, assassinato. Então, alguém da minha família assassinou uma outra família, uma outra pessoa. A partir desse momento, os nossos destinos se entrelaçam, porque houve ali, e a gente vai falar disso na hora que a gente falar do equilíbrio de troca, houve ali o rompimento de um dos pilares, né? E aí eu posso sim adotar o sentimento da vítima, que não é da minha família. Então vejam como começa a sim, ficar mais complexo. Porque eu posso sim estar enredada, né, nesse ódio, nessa raiva da família da vítima. E aí a gente abre uma constelação e fala, puxa vida, mas não, na verdade, da minha família foi a pessoa que assassinou sim, mas isso acontece, né? A partir daquele momento, como o Bruno falou, e não é por acaso, o Bert nos diz que não é por acaso que nós encontramos com as pessoas que encontramos e vivemos aquilo que vivemos, especialmente nos relacionamentos uhum, amorosos. Então, isso, eu tenho algo, o meu sistema tem algo para curar e essa pessoa que eu atraio também tem algo para vivenciar junto comigo. Existe um aprendizado que um busca no sistema do outro, que um sistema cura no outro. Então, é muito importante a gente entender isso, especialmente quando a gente exclui sogra, uhum. cunhada, né? Um assunto também muito comum e super importante E de não é ser racional, visto. né? Isso Não. não é racional, não é consciente. Então, eu não me relaciono com a pessoa que eu me relaciono à toa. Não é só a atração física, mas existe algo muito maior e mais complexo. É que aqui não cabe também a gente ficar abrindo e colocando, né, fazendo análises, porque a vida não é para analisar, a vida é para viver, né? E quando a gente se entrega aos aprendizados, às emoções, aquilo que eu tenho para dar, aquilo que eu preciso receber, aquilo que eu posso e quero receber, aquilo que eu posso e eu quero dar, isso vem das construções. Pode ser que na minha primeira relação eu não me permiti ou eu ainda não estava tão plenamente disponível. Numa segunda relação eu posso estar um pouco mais ou um pouco menos. Porém, a cada nova Sim, relação, as dinâmicas vão mudando. E como a Gi falou,
a cada nova relação não apaga e não anula as relações anteriores. Então, é importante dar esse lugar. Quando a gente fala de ex-relacionamento, esse nome é um nome muito adotado. Ah, ex-marido, ex-esposa, ex-filho não existe. Mas é primeiro marido, terceiro marido, primeira esposa, segunda esposa, primeiro filho, segundo filho. Quando a gente falar no próximo encontro sobre ordem, a gente entra um pouco mais nessa questão dos Sim, lugares. Mas é sim. dar esse lugar. Todos têm um Mas lugar. sim, e voltando aqui nas formas de exclusão, Bruno, eu quero trazer uma muito comum, e que eu sei que muita gente fala, ah, não, mas aí complicou, né? Que é o julgamento. O julgamento em relação aos nossos pais, né? Tomar partido na relação dos pais e dizer, não, a minha mãe é maravilhosa, o meu pai traía, o meu pai era isso, o meu pai era aquilo, então eu não reconheço ele como pai. E vice-versa, né? Essa é a exclusão mais comum. É quase que dia a dia pra gente, né, Bruno, nos É muito. atendimentos. É muito Sim. comum. Então eu tomo partido, eu julgo. E o que acontece? Como eu já disse aqui, que o sistema arruma uma forma de compensar, de curar, de renovar, que o Bert nos mostrou, e tudo se trata de amor. Eu vejo meu pai trai a minha mãe a vida inteira, eu julgo meu pai e acho ele a pior pessoa do mundo. E um belo dia eu conheço uma pessoa maravilhosa. Geralmente eu vou buscar uma pessoa que é o oposto desse pai, ou, às vezes, eu vou buscar alguém que é igual a ele, existem várias Isso. dinâmicas possíveis, e de repente, um belo dia eu me vejo traindo. E eu digo, como eu sou capaz disso? Eu nunca imaginei na minha vida. Eu critiquei o meu pai, eu achei que era falta de amor por mim, eu levei para o pessoal e achei que ele não me amava, e hoje eu já traio. Então, traição, gente, é algo assim também muito comum. Vem, eu critico e eu faço, né? Por espelho, Isso. honrando. E aí, por que que eu faço? Por que que isso acontece? O Bert nos diz que agora, estando na posição de quem trai, estando nesse lugar de imperfeito, errado, imoral, tudo aquilo que a gente falou lá atrás do nosso pai, eu agora posso, se eu quiser, me abrir para enxergar aquele homem, o meu pai, como homem também imperfeito, falho, e que simplesmente vivenciou e que também atuavam outras questões no coração dele. E aí eu posso, se eu quiser, entender e dissociar essa questão de mim, que sou a filha, ir para o meu lugar de filha, a gente vai falar disso na próxima semana sobre ordem, chegada e o lugar, Isso. e aí olhar para o meu pai com um novo olhar. E quando eu consigo fazer isso, eu estou curando algo que provavelmente já vinha no meu sistema, talvez do meu bisavô, do meu tataravô, e assim vai. E aí eu posso deixar os meus filhos livres para seguirem o caminho dele, porque eu já fiz essa cura, eu já consegui de alguma forma incluir com respeito esse pai. Então é fundamental que a gente também inclua pai e mãe respeitando e dando lugar. Sei que é um tema polêmico, difícil, muitas pessoas têm histórias dificílimas, dificílimas, mas só tem dois caminhos. Eu continuar sofrendo, continuar reproduzindo, continuar seguindo cegamente esse pai ou essa mãe que eu excluo, ou eu olhar com respeito, ficar de acordo com a minha história como é, tirar o aprendizado que como alma, que como ser que está aqui nessa vida, posso tirar e fazer as pazes dentro de mim com a minha história. E aí sim, eu posso receber a força que só vem do meu pai e da minha mãe. E esse é um tema que gera uma certa polêmica, a traição, né? A depender da construção que eu tenho, pode ser algo inadmissível, pode ser algo presente, né? E aí é como eu me percebo, porque aí é assumir a própria responsabilidade. Você trouxe o exemplo, né, de repente eu me percebo traindo. Eu posso ainda assim insistir, ah, é culpa do meu pai, né? Por causa dele eu também faço errado. Isso é uma fala inconsciente. Ou dizer, assim como o meu pai, eu também faço. Que talvez seja aquele Sim, amor inconsciente. E não entrar no julgamento,
né? Quantas pessoas aqui já se perceberam, talvez jovens, adolescentes, criticando a mãe, o pai? Eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou falar isso. E Quando eu acaba fazendo, crescer, né, Bruno? e aí cresce, fica adulto, quando se vê faz igual e às vezes faz até É, pior. é isso. É sobre Isso isso. é sobre isso, é sobre esse amor, é sobre esse pertencer. Nossa, eu faço igual, então eu pertenço, né? A gente vê Sim, quantos casos de pessoas abrindo mão, talvez de algo que elas desejam, mas com medo de perderem o pertencimento, de não serem aceitas, excluídas. Trazendo aqui sim. um exemplo, né? Nós fizemos a formação em pedagogia sistêmica e quando fala de repente de um aluno que reprova, né? Pela perspectiva da escola, ele pode estar, ele fracassou, ele reprovou. Pela perspectiva familiar, ele pode estar tendo sucesso, porque por amor a esses pais, talvez os pais não puderam estudar e não tiveram condições de seguir adiante nos estudos, para esse filho continuar pertencendo a essa família e se sentir igual, ele também fracassa. Ou, né, o fracasso eu coloco entre aspas, ele também não segue adiante o estudo, porque assim ele fica como os pais dele. Ele honra os pais e Sim. não fica diferente. Quando a E aí vida são nos as convida a fazer crenças, né, diferente. Bruno? As Isso. crenças limitantes que eu acho que a gente pode fazer uma live só sobre isso, porque tem muito assunto a Esse é um, respeito. é, esse é um Mas eu ponto queria que, aproveitar o seu gancho. para O falar seu assim, gancho que você diz assim, essa coisa, né? Eu por você, eu no seu lugar. Eu queria explicar para as pessoas assim. Existe, desde eu apenas me sentir assim e, né, excluída em homenagem a esse tio, por exemplo. Vamos colocar aqui um tio que, um exemplo assim comum, um tio alcoólatra, né? E eu, enfim, todo mundo exclui, de alguma forma eu honro e suponhamos que esse tio não tenha se permitido viver, né, plenamente, então eu também não me permito. Então existem vários tipos de reação, mas existe aquele, né, em relação aos pais principalmente, isso. que a gente é capaz de dar a vida por esses pais, né? Então a gente vê que os pais desistiram de tudo e a gente quer salvar, e aí a Ordens da Ajuda tem que ser uma live só para isso, que É, a gente fala sobre isso, né, sobre essa mania da gente querer salvar e achar que a gente consegue. Mas, então, é uma dinâmica que diz: se você não vai, se você. Não, por você eu fico, né? Para você ficar, eu vou. Então, é. na verdade, Eu no assim, o seu seu lugar. lugar, eu no seu lugar, eu vou para que você fique. Então, veja bem, a gente chega num ponto da vida e a gente tem um enredamento tão grande, tão forte, tão pesado que a gente é capaz de oferecer a própria vida. E aqui eu não estou É, dizendo só em casos onde a pessoa efetivamente se mata ou faz algo assim, mas a pessoa vive aquela vida desconectada da energia sim. vital, aquela vida que é Sintomas. enredada com a morte, que a pessoa pode ficar doente, a pessoa pode, como você mesmo falou, então não se permitir seguir bem nos estudos, ter sucesso, ter abundância, ter prosperidade, porque os pais não tiveram, porque está nesse amor, porque eu excluo aquele pai. Então eu olho para ele e digo: esse pai aí é um fracassado, nunca conquistou nada, nunca fez nada. E aí o que que acontece? Eu honro ele também não conseguindo nenhuma prosperidade. Então, assim, existem muitas dinâmicas possíveis, manifestações na nossa vida, esquizofrenia, por exemplo. E aqui, gente, eu quero deixar claro, eu gosto sempre de repetir quantas vezes for Uhum. necessário. Não é receita de bolo, não quer dizer que sempre a esquizofrenia vai ter essa dinâmica, mas eu vou dar só um exemplo. A gente vê muito no campo casos de esquizofrenia onde a pessoa, em alguns momentos, ela se identifica com o assassino e outro com a vítima. Então, ela alterna isso. E geralmente uma família inteira tem algo ligado a isso. Então, a pessoa diz Alguma muitas morte, vezes isso. alguma morte. Então, já que vocês todos não conseguem olhar, não conseguem incluir, eu me sacrifico. E aí fica assim, né? Casos de loucura também, de pessoas que enlouqueceram e são vistos como pessoas menores, e aí quando você vê, a pessoa já está desenvolvendo algum tipo de neurose, algum tipo de Sim. loucura, né?
Quero dar mais um exemplo, doenças autoimunes, nem sempre também é isso, mas a gente vê muito no campo, exclui pai ou exclui mãe, exclui a família de um, a família do outro, famílias que brigam, que um se sente melhor do que o outro. Geralmente, uma parte de você, que representa o pai ou essa família, começa a brigar com a outra parte. E aí dentro de você, você desenvolve um sintoma, né, Bruno? Então, eu acho que Sim. são apenas ilustrações dessa questão do pertencimento. Eu vejo que atua muito em questões de saúde, né, Bruno? Acho que dos 3 pilares, talvez seja o que mais Sim. traga consequências assim de doença, né? E não só consequências de doenças. Novamente, como olhamos para as pessoas que têm um destino mais difícil. Então, o convite, eu já representei alcoólatras e até então eu achava que o alcoolismo que era uma fraqueza. Ah, a pessoa é fraca, né? Diante da bebida ela não consegue resistir. E eu num campo, né, no campo de constelação, representando uma pessoa alcoólatra, eu vi a força que aquela pessoa precisou fazer para não ir para o chão. Então, quando a Gi falou, né, eu por você, ou eu no seu lugar, ou para que você fique, eu vou. Quantos familiares, quando a gente olhar para. Pense em algum familiar seu que tem um destino difícil, que tem uma trajetória de vida desafiadora. Não olhe com dó. Olhe a força que essa pessoa tem e o amor que essa pessoa tem, porque essas pessoas, de forma inconsciente, elas são amorosas, elas se colocam na linha de frente para Sim. cuidar da família, para talvez de um amor talvez mais ah, mágico e Uhum. numa construção de talvez para tentar salvar a família, a pessoa ela se entrega a algo. Pessoas que estão adoecidas, com alguma deficiência, com algum comprometimento. A esquizofrenia é algo que tem se observado, que é uma pessoa que está trazendo os dois lados. E o que normalmente as famílias fazem com pessoas que têm questões mentais? Normalmente esconde, tem vergonha, quando ela é justamente aquela pessoa para ser olhada com muito amor e respeito e gratidão, porque ela traz, carrega junto a ela, talvez toda a dor e todo o peso de um sistema familiar. Para muitas pessoas é confortável antes ela do que eu. É mais cômodo, bem, aquela lá é problemática. Ela está carregando todos os nossos pesos, então eu posso caminhar mais leve. Não é esse Sim. olhar, o olhar é através de você, do seu destino, da sua dificuldade, da sua dor, do seu comprometimento, o meu caminhar pode ser mais leve. E se meu caminhar é mais leve, eu honro e dedico a você. Eu te Sim. reconheço e eu respeito o seu destino. Então, eu não te excluo, muito pelo contrário, mas eu reconheço diariamente Eu que te eu posso agradeço, né, Bruno? isso, eu te Eu te agradeço agradeço. por eu poder caminhar sem talvez tantas amarras, dificuldades ou pesos, porque você está Por- carregando por todos nós. E porque através de você, algo no nosso sistema se cura, né? Exato. Através dessa pessoa que tem esse destino tão difícil e que muitas vezes a gente já pula para julgar. E aqui alguém Sim. fez uma pergunta interessante que me lembrou de algo que a gente precisa colocar, né? Os filhos adotados. Então, sim, se esses filhos não conhecem, não sabem, né, que são adotados, eles não têm ideia disso. Imaginem quantas pessoas estão excluídas, porque toda uma família do pai, toda uma família da mãe, e geralmente é por esse motivo que é tão difícil o sucesso na adoção no sentido da pessoa se sentir amada e acolhida. Porque a pessoa adota essa sensação de rejeição, de exclusão de todos esses que estão. Imagina o peso e o tamanho dessa Uhum. sensação. E ela não consegue justificar, porque muitas vezes ela não sabe, mas ela é aquela pessoa que ela não ama os seus pais, não consegue se sentir amada, não consegue se entregar, talvez para um carinho, para um abraço, confiar. Então, a gente recomenda, né, que se conte para os filhos e diga: eu honro e amo
e dou um lugar no meu coração para os seus pais biológicos, porque é por causa deles que eu tenho você hoje aqui. Então não tem como não amá-los. Eu amo os dois em você e eu respeito a escolha deles, que nunca é uma escolha fácil. Abrir mão de um filho, com certeza, várias coisas estão atuando num pai e numa mãe que precisam, que acreditam que outras pessoas criarem o seu filho é melhor para ele. Imagina que dor, né? Que difícil, que decisão. Então, quando eu posso incluir esses pais, incluir todos, porque não são só os pais, existem irmãos excluídos, provavelmente, avós, bisavós e todas essas pessoas. E como estamos falando aqui desde o começo da live, todos têm o direito de pertencer. Então, eu ia comentar, recentemente eu ouvi de uma pessoa, mas tem pessoas que não ligam, que engravidaram, não desejaram a gravidez e, entre aspas, quiseram se livrar da criança assim que nasceu. Ainda que essa seja a realidade, não cabe julgamento. A gente não sabe o que acontece, o que se passa internamente nessa mulher, nesse casal. Não se trata de maldade. Pelo contrário, olhe com bons olhos. Ela ainda reconhece que não foi possível continuar. E talvez realmente existem pessoas que engravidam sem desejar engravidar conscientemente. Mas na alma existe um sim. Na alma existe uma permissão. Porque tem pessoas que conscientemente desejam tanto, mas existe um certo processo e tempo para que isso aconteça. E outras. Então, novamente, não se trata de julgar, mas olhar para os fatos. E talvez sim. aquela indisponibilidade é exatamente aquilo que permitiu que uma criança pudesse crescer, sobreviver e se desenvolver. Talvez você seja essa criança. E como olhar para o seu pai e para a sua mãe? E aí o convite é mudar a perspectiva, não do abandono, mas da permissão. Às vezes a gente, para que alguém possa continuar e sobreviver e se desenvolver e evoluir, precisamos abrir mão. Isso acontece nos relacionamentos também. Às vezes existe amor, e a gente vai falar mais, né, em outro encontro sobre isso. Ainda que exista amor, para que uma relação continue, para que as pessoas, na verdade, continuem crescendo e se desenvolvendo, aquela relação ela precisa terminar e cada pessoa seguir o seu caminho. Existe amor, existe o respeito, a gratidão e o reconhecimento. Essa é a chave. Bruno, e eu quero trazer, né? Acho que, assim, claro, a gente não consegue esgotar todo o tema do pertencimento, porque é muito amplo. Toda essa teoria, essa filosofia sistêmica tem muitos livros publicados, a formação é super extensa. A gente quis trazer, né, essa pincelada sobre pertencimento. E eu queria trazer um tema ainda dentro disso que eu não falei, mas, ou que você já falou, mas que a gente precisa reforçar, que são os filhos não nascidos, né? Isso. Então, geralmente a gente pensa assim, mas não tem ninguém excluído. Só que aí a gente não considera que os abortos que tivemos, que a nossa mãe teve, que a nossa avó teve, que são ali pessoas que precisam ser incluídas. E o Bert observou no campo, nesse trabalho de mais de 40 anos de vivências, que os abortos têm repercussões impressionantes, profundas na alma das pessoas, nas famílias. Ele percebeu que, a partir do primeiro dia da concepção, existe ali uma alma que aceitou vir para essa família, né? Esse é o entendimento. Então, se a gente olha para isso e por dor, a grande maioria das mulheres e dos homens realmente pensam, isso é só um aborto, isso é só um material, é só uma sementinha, ou como você quiser colocar. E aí, quando eu faço isso, onde quer que esteja, em que dimensão estiver, essas almas, elas buscam o seu acolhimento e o seu lugar. Então, quando você abre campos que têm abortos, é chocante ver como os representantes que atuam nesses lugares de pessoas abortadas estão extremamente angustiados, é muito ruído no campo, é muita dor, é muita tristeza. E o que acontece que a gente vê? A mãe se congela,
Geralmente é uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade para se conectar com o sentir, acaba sendo aquele trator, né? Eu passo por cima de tudo isso. Muitas vezes, quando vira efetivamente mãe, é uma mãe muito protetora, desenvolve um pouco de uma dinâmica de medo da vida tomar, né, o filho. E quando você tem filhos nascidos, eles sofrem muito, eles têm saudade desses irmãos, eles sentem na alma essa ausência, essa falta. E aí vem aquela dinâmica que a gente falou ainda agora de se você, meu irmão, não pôde viver, eu também não me permito. Então, muitas Uhum. pessoas desenvolvem vários tipos de sintoma e quando você abre o campo, você vê que tinha ali filhos não nascidos, filhos Uhum. abortados. E aqui, gente, não se trata de julgamento, de dizer se é certo, se é errado. Não nos cabe isso. Nós nunca sabemos nada a respeito da vida dos outros, nós só sabemos da nossa. É apenas mostrar para vocês o que a gente vê no campo. Isso vale também para os filhos não nascidos, que são provenientes de tratamentos para engravidar. Todos aqueles que foram fecundados são filhos. E esse é um tema muito importante, porque a questão do aborto, por mais que para algumas pessoas ainda seja um tabu, ela é muito real e muito presente. Seja um aborto provocado, né, um aborto desejado ou um aborto espontâneo. Aqui não vamos entrar no mérito, nem no julgamento ou classificação, mas os abortos, eles estão presentes em todos os sistemas familiares e são muito mais comuns do que imaginamos. Mulheres que durante uma gravidez tiveram pequenos sangramentos, isso pode representar aborto. Então, é como olhar para isso e incluir essas pessoas, esses irmãos, esses tios, primos, avós não, mas tios avós, enfim, essas pessoas, elas têm o direito a pertencer, ainda que tenha sobrevivido por frações de segundo, que teve a fecundação e logo em seguida, às vezes até por um medicamento, né, a pílula do dia seguinte, aquela gestação não foi levada adiante, mas houve a fecundação. Ainda assim, é uma vida. E como olhar para isso? Né? É dar um Sim. lugar para essas pessoas. E não sei se a gente pode entrar depois nas perguntas, porque isso é um Eu tema que acaba queria. gerando muita dúvida e a Não, gente pode vamos, até pensar em alguma coisa pontual sobre esse tema, porque é algo que não é simples, mas é possível ser visto. sim, vamos entrar nas perguntas. A Paula, lá no comecinho, perguntou Uhum. como que ela poderia descobrir, né, se tinha alguma exclusão, se existia algo atuando nela, e como saber, né, Paula? Então, a gente consegue acessar se existe algo realmente manifestando em você através do campo. Mas como que isso se dá? Através da constelação. Mas como isso se dá? A gente não pode e não deve jamais abrir um trabalho por curiosidade, né? Então, na verdade, o cliente chega com alguma questão palpável na sua vida. Então, eu sinto muita angústia, ou eu tenho depressão, ou eu tenho um problema de relacionamento com meu irmão, ou com meu pai, ou enfim, todas as manifestações, um sintoma, uma doença, o que quer que seja, que um conflito no trabalho, né? Existe toda uma, um trabalho Dinâmica, né? desenvolvido para as empresas, existe, né, a constelação já no judiciário, na saúde, enfim, em todos os campos. Mas o cliente chega com algo que realmente o angustia e que ele não entende, né? E aí a gente vai olhar. E aí é como se ele estivesse ele está nos dando, né, a permissão para acessar esse campo. E através da dinâmica isso vai se manifestar. É claro que nós temos muitos enredamentos, mas vai aparecer ali aquilo que é essencial, aquilo que é forte, aquilo que está naquele momento realmente pesando naquela questão, na vida daquele cliente. Então é assim. Uhum. Agora você diz, eu posso, né, observar os padrões e por isso a gente está fazendo essas lives, né? Porque uma coisa que tanto eu quanto o Bruno percebemos durante a nossa formação
é o valor dessa filosofia, mesmo para aqueles que nem querem constelar e nem podem, ou enfim, decidem que não. Mas quando eu começo a entender tudo isso que a gente falou aqui hoje, eu já posso olhar na minha vida e perceber e mudar algumas coisas. Então, eu já posso observar, opa, tomei partido na relação dos meus pais. Eu excluí um deles. E eu já sei que isso vai trazer enredamentos e tudo mais. Então, eu já posso fazer algo nesse sentido. Posso olhar com um novo olhar para um tio alcoólatra, como o Bruno explicou aqui. Posso enxergar a força daquele primo que está envolvido com drogas e incluí-lo no meu coração, dar um lugar. E quando a gente fala de incluir, gente, não é uma coisa grandiosa, externa que eu faço, que eu chamo para um almoço a família inteira e falo, olha, esse aqui é o fulano. Não é isso. Porque eu posso fazer isso e não incluir verdadeiramente. É dentro de mim, é mudar e transformar o olhar. E isso é um processo. Isso é um passinho por vez. Que às vezes a gente dá 2 para trás e depois 3 para frente, e assim vai. Mas é não desistir de incluir, de olhar de uma outra forma, de ampliar a consciência e o olhar. Né, Bruno? Sim, é isso. A Paula ainda colocou, né? Como incluir esses antepassados que a gente não conhece nem sabe a história. Às vezes não é necessário saber a história. Não é necessário investigar segredos, acontecimentos. Mas é num trabalho, de repente, de montar uma árvore genealógica, você olhar, ou simples olhar, quem foi meu avô? Quem foi minha avó? De onde eles vieram? Qual a trajetória deles? Qual a história deles? Qual a história dos meus bisavós? E saber que você tem avós, bisavós, talvez eles tiveram outros relacionamentos, vai sentindo. E sim, é possível também. Às vezes existe alguma situação que não temos como compreender de imediato. E, de fato, uma vivência de constelação, ela pode trazer à tona uma dinâmica que nós não temos consciência. Isso é possível, né? Também é possível. Não é isso. Sim, e fica aqui o convite também, se você quiser algum dia assistir, todas as quintas à noite, das 20 às Hoje, 22, nós realizamos pelo Zoom. E você pode vir apenas assistir. Muitas vezes, quando a gente vem apenas assistir, a gente trabalha algo nosso, trabalha algo do nosso sistema, se a gente estiver aberto e disponível. Então, uhum. fica aqui o convite para todos vocês que quiserem. É só mandar mensagem para mim ou para o Bruno. Só mais uma, a Paula ainda tinha perguntado, né? Eu mesma posso constelar eu mesma, né? O que é a constelação? E aí vem a construção. A constelação é um olhar, é tomar consciência de algo. A vivência que nós vamos fazer hoje à noite, ela é um caminho para a gente ampliar algo. Mas, quer dizer então que é só quando está no grupo? Não. O que constelar é tomar consciência. Então, a partir do momento que você já se abre e se disponibiliza a olhar para a sua família, e ali te traz, você acessa alguma informação, você percebe que algo, né, você inclui algo ou alguém que antes não estava incluído, isso é constelar. Ou melhor, Sim. isso também é constelar. É esse movimento. É de inclusão, Uhum. de tomar consciência e fazer algo, tomar também ação, né? Porque não é só olhar e nada fazer, mas dar um passo além. Então, o que eu faço a partir disso? Uhum. Bruno, aí tem a próxima pergunta. A Dani Consteladora pergunta: ciúmes em excesso. Você quer responder? O que, o que o ciúme representa, né? Vamos olhar para o ciúme. O ciúme é o quê? É o controle? É o desejo? Talvez o ciúme seja um medo? Talvez seja uma insegurança? O que toca em você quando eu falo isso? Né? O ciúme em excesso é o medo de perder ou é o medo de não sentir, de não ser, talvez, correspondida? O que o ciúme representa? Sim, pode ser que você esteja honrando, ou quem quer que seja que você está perguntando, pode estar honrando alguém, sim, algum antepassado, alguma pessoa que era assim e tinha essa insegurança. Nosso professor gosta de dizer que a pessoa que tem muito ciúme já desistiu dessa relação. Bem, pode ser o caso. É preciso pensar
se isso ressoa em você ou não. Existem muitas dinâmicas possíveis de ciúme, né? É difícil dizer Isso. assim como uma regra, né? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem Uhum. de transtornos psicológicos dentro da constelação. Tem muitos, né? Como eu falei, assim, é difícil a gente dizer, acho que eu e o Bruno a gente tá junto nessa, a gente não gosta muito de dizer isso é isso, né? Eu sei que tem linhas de Uhum. constelação que tem inclusive livros publicados onde fala essa doença é isso aqui é isso. Trazendo dinâmicas, né? Isso não ressoa em mim, porque eu já atendi muitas pessoas que vêm com uma questão que supostamente indica para um lado, pela teoria, e na É. prática é algo completamente diferente. Então, eu sinto que isso fecha um pouco o entendimento ao invés de abrir. Ele limita, ele acaba amarrando a pessoa naquilo que não é. Então, assim, existem vários tipos de dinâmicas possíveis. Eu vi que alguém aqui falou da depressão. Então, por exemplo, a Uhum. depressão, a gente sabe que comumente ela vem de exclusão de pai, de mãe ou de ambos, né? A gente vê isso no campo, é muito comum uma pessoa que excluiu, e eu explico por quê, né? A gente entende nesse trabalho que a força para a vida e o fluxo do amor vem de pai e mãe, né? Existem pessoas que, inclusive, atribuem o fluxo do amor para a mãe e a força para a vida do pai. Eu prefiro dizer que ambos vêm de ambos, né? Uhum. Algo assim. E quando a gente se desconecta disso, a gente fica perdido, a gente fica vazio, a gente fica, de alguma forma, também desconectado com a vida. Então, é mais fácil a gente deprimir. Claro, existem outras questões Uhum. científicas, né, genéticas, existem outras Sim. questões também sistêmicas possíveis. Eu posso estar honrando também uma outra pessoa, mas a gente vê isso. Então, como a gente já falou aqui sobre a esquizofrenia, não me vem mais nenhum Uhum. outro caso assim que, Uhum. né, que posso trazer. Crises de ansiedade, pânico, tem muitas possibilidades. Eu já vi vários tipos de causas diferentes no campo, né, Bruno? Sim. Você falou algo interessante, Gi. Vamos pensar na depressão, né? Começar a observar, antes que a depressão se manifeste, o que aconteceu antes? Então, uma das dinâmicas que é possível ser observada é que antes de um caso de depressão, existia uma certa ansiedade e necessidade de controle do futuro. Porque a depressão está no passado, a angústia, a inquietação, a ansiedade está no futuro, ou seja, não se está no presente. Só que a pessoa ela está tão focada no futuro e querendo controlar o futuro, né? E quando ela se percebe incapaz de ter esse controle nas mãos, ela deprime. Essa é uma possível dinâmica também. Então, Uhum, a pergunta é: estou no presente? Ou estou na ansiedade do futuro ou na depressão do passado? sim. E São a Paula convites. Uhum. Sim, e a Paula, dentro desse tema, ela fala: eu tenho uma pessoa da família internada com problemas psiquiátricos, como ajudar? Então, Paula, é assim, né? Aí a gente entra um pouco nas ordens da ajuda, que a gente deve fazer uma live, mas se você quiser olhar também no nosso canal do YouTube ou aqui no meu IGTV, tem já várias lives sobre esse tema. E muitas vezes, sei que parece, né, pequeno e é frustrante ouvir isso, mas muitas vezes a gente só pode ajudar com o nosso olhar. A gente pode olhar com respeito e enxergar a força dessa pessoa em lidar com esse problema, como o Bruno trouxe. Porque geralmente a gente tenta tirar a pessoa disso, a gente tenta a todo custo. E isso não é possível. A pessoa precisa querer e precisa pedir a nossa ajuda. Porque senão a gente desrespeita ela e ela sente isso na alma. E a gente vai falar sobre isso aqui na ordem da ajuda, ordem de É, chegada. Então, nesse momento, o que eu tenho para te dizer é: olhe para essa pessoa com respeito, tente não olhar com pena. Geralmente a gente é. traz a pena junto e a pena enfraquece. Existem estudos, gente, eu não sei, o Bruno sabe o nome do cientista japonês, a gente vai lembrar. Ele fez um Massaro. estudo, Masaru Emoto.
Isso. Ele fez um estudo com a água, as moléculas de água. Não sei se vocês conhecem, mas eu senti de trazer isso aqui. Ele olhava para aquela água e em uma fazia pensamentos bons, palavras boas, em outra não. Em várias, né? Ele ia fazendo inveja, raiva. E ele viu como que essas moléculas se cristalizavam de formas diferentes. Ele fez um experimento também com o arroz. O arroz que ele só falava coisas ruins apodreceu. Então, isso é só um experimento para mostrar o tanto que o nosso olhar impacta o outro. Existe um experimento da física quântica chamado experimento da fenda dupla. Você pode olhar no Google, você vai achar. Mostra o poder do olhar do observador no observado. E a gente vê isso todos os dias no nosso trabalho. Então, o que você pode fazer, e é muito forte, não diminui, não acha que é pouco, é não olhar com pena, enxergar a força dessa pessoa, olhar com amor e respeito e com muita gratidão, porque através dela o seu sistema familiar inteiro está curando algo importante. E o que a Gi falou serve para todo mundo. O olhar, o nosso olhar sobre a pessoa observada. Como nós nos olhamos ao estarmos diante de um espelho. Porque o nosso olhar para nós mesmos nos afeta. Né? Afeta, sim, as pessoas, todas as pessoas que olhamos fora, mas e como nós temos nos olhado? Né? Também deixo esse convite para perceber. E a Mari e a Mãos de Lótus, ambas perguntam sobre aborto, como curar, né? Culpa sobre aborto. Aborto é um tema importante, é um tema muito doloroso. Eu passei por vários e sei que para me proteger eu não queria entrar em contato com a dor. Já atendi muitas pessoas na mesma situação. E outras que achavam que estavam entrando em contato com a dor, mas não estavam verdadeiramente. Então, o primeiro passo é olhar para esse filho ou filha e realmente incluir no seu coração. É colocar, fechar os olhos, colocar ele ou ela. Da forma como aparecer na sua imagem, isso é um movimento sistêmico que é possível ser feito. Enxergar, olhar, dizer sim, você pertence, você é meu filho, eu amo você e te dou um lugar no meu coração. E isso, repetidas vezes, o quanto for preciso, ter algo na sua casa que lembre esse filho ou essa filha, em homenagem. Tem pessoas que plantam, né, uma árvore em homenagem, tem outras que têm um objeto, tem outras que fazem um desenho, um quadro, uma oração, o que quer que seja. Fazer um ritual para honrar essa alma que te escolheu para ser mãe pode, num primeiro momento, trazer muita dor. E se vier um choro, deixe vir esse choro, porque ele está aí sufocado há muito tempo. Ele pode estar causando muitas coisas na sua vida. Então, se conecte com essa alma, agradeça por ela ter te escolhido, se curve diante do destino difícil que ela teve e diga: eu honro o seu destino e eu aceito, eu vejo a sua força para ele e eu me permito seguir adiante. Porque muitas vezes uma mãe que tem uma perda dessa, ali ela também perde parte de si. E o nosso sofrimento e o nosso sacrifício só aumenta a dor daqueles que não estão vivos. Então, é preciso, de alguma forma, dizer a eles: em algum momento nós iremos nos encontrar, mas apenas no tempo certo. E eu agora escolho viver te homenageando, sendo feliz e desfrutando tudo que a vida tem para mim em seu nome. Esse é o caminho. Bem, a Priscila pergunta o que é constelação. Priscila, eu vou te pedir para assistir o comecinho dessa live, para ficar gravada. Lá a gente explica tudinho. Vamos lá. Alguém disse que quer participar. Tanto
o Bruno quanto eu, é só mandar mensagem. Eu peço que mande direto para o WhatsApp, no link da bio. Quando você clica, já vai para o WhatsApp, já deixa o seu nome, porque aí a gente envia Envia. o link. E A também. repergunta, Bruno. Quando há nódulos em alguma parte do corpo, abre no campo possíveis causas? Responde essa. Sim, sim, o nódulo pode sim, não estou falando que é com certeza, mas pode sim representar algo, né? Na verdade, quando a gente pensa na nossa saúde, em sintomas e, e questões que acontecem com o nosso organismo, com o nosso corpo, isso são sinais de que algo talvez não esteja em equilíbrio. Então, sim, é possível olhar o que está por trás, o que está além disso e o que talvez esse nódulo traga para você de movimento, de informação, de convite, né? Todo sintoma ele é um convite para olhar para algo. Não se trata de querer me livrar do sintoma, mas é o que ele traz, qual a mensagem dele. Sim, porque se a gente tenta se livrar a todo custo, com raiva, se a gente olha para ele, né, com essa coisa de querer se livrar, a gente está excluindo. E aí a gente está Uhum, vindo para o começo da live, quando a gente falou sobre exclusão. A gente também exclui. A gente exclui sentimentos, a gente exclui sintomas. Então, qual que é o caminho? Você pode perguntar, bom, mas eu não quero, eu quero me curar. Diga sim para ele. uhum, Diga sim, eu ainda não sei o que eu tenho para aprender com você, mas eu te acolho pelo tempo necessário. Pode parecer muito simples e talvez até o contrário do que você deveria fazer, mas enquanto você luta contra ele, você perde força e energia. Quando você diz, ok, eu me abro para entender o que ele veio me mostrar, automaticamente o seu corpo relaxa, uhum, automaticamente você sente essa abertura e você melhora. É impressionante com tudo, com qualquer conflito, dor, crise, dificuldade. Isso é válido. E aqui, Bruno, me perguntaram sobre a mãe que morreu cedo. Que bom, obrigada por essa pergunta. E foi criada pela avó. Geralmente, pais que morrem novos, pais que morrem cedo, são tidos pelos filhos, isso é sentido pelos filhos uhum, como exclusão. E tem os mesmos efeitos de uma exclusão, porque o filho sente como um abandono. O filho, de alguma forma, também desenvolve essas mesmas questões de uma exclusão. E algo importante de ser dito, quando eu coloco a minha avó que me criou no lugar da minha mãe, eu estou excluindo ainda mais a minha mãe, mesmo que por amor. Então eu preciso manter no meu coração o lugar da minha mãe e o lugar da minha avó. Isso vale para padrastos, madrastas, quando já faleceram os pais. Sei que a gente faz por amor, sei que a gente faz com a melhor das intenções, mas todas as vezes que a gente nega a existência de um pai e de uma mãe, mesmo que inconscientemente, a gente está excluindo. Então, obrigada pela uhum. pergunta, porque trouxe mais uma complementação desse tema, uma complementação muito importante, né, Bruno? Sim, eu trago um olhar. Para seres humanos não existe substituição. Ninguém, ninguém é substituível, né? Todos têm o direito. Quando eu substituo, eu excluo. Então, Sim. é somar. Então, vem colaborar, vem agregar, né? Não tirar. Sim. E a Rosa pergunta: a gravidez tubária precisa fazer o ritual? Olha, qualquer tipo de concepção, a partir de um dia que foi formado um feto, existe ali um filho. Seja tratamento para engravidar, seja vários tipos de gravidezes interrompidas, tudo aquilo, todas aqueles acontecimentos, todas as vezes que foram gerados algum filho, uma alma aceitou vir para ser seu filho. Então,
Sim, é importante essa inclusão. Bem, passamos muito do nosso tempo, do nosso horário. Essa live vai ficar gravada. Na quinta-feira que vem, no mesmo horário, traremos um tema super importante, ordem de chegada. Não percam, convidem os amigos, a família, porque a gente está fazendo pela primeira vez Tá essa certo. aula, que não deixa de ser uma aula resumida, mas é uma aula que traz alguns aspectos importantes, sistêmicos. Então, a gente espera vocês. Hoje, quem quiser assistir, manda mensagem, é pelo Zoom. Que mais, Bruno? É isso. A participação é a Constelação 1 começa às 8 horas pelo Zoom. A gente tem grupos às quintas de noite, a partir das 8 da noite. Precisa mandar mensagem para enviarmos o link. E na semana que vem teremos também um grupo na terça-feira, às 8 Ah, da verdade. manhã. Então será terça e quinta na próxima semana. Bem E, lembrado. e quem quiser, se ainda tiver alguma questão, alguma dúvida, talvez tratar no particular, tanto a Gi quanto eu, a gente pode responder, escreva no direct para a gente. E também, além do grupo, tanto a Gi quanto eu, temos os atendimentos individuais, se alguém sentir, quiser, enfim, ficamos à disposição. Sim. Então, gratidão a todos. Eu só li as perguntas, mas eu vi todos os comentários de vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelos compartilhamentos, por estarem aqui conosco. Para a gente é sempre sagrado estar a serviço do campo, não apenas nas constelações, mas também trazendo esse olhar para vocês, que nos transformou, que fez tão bem para a gente. Então, se tiver ressoado, fique com ele. Se não, se abra para outros. Eu sempre gosto de pontuar que nem sempre esse é o caminho para todos. Mas, Então, nem sempre esse é um caminho, mas também pode ser um caminho, né? pode É o ser. Então, convite. gratidão, Bruno, gratidão Gratidão, pela parça. parceria, como sempre. Nos Sim. vemos. Um beijo a Até todos e mais tarde. boa Beijos. tarde. Tchau, tchau. Tchau.